Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Olá, bom dia! Tá começando mais um Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Bom dia, homem e mulher do campo e da cidade. Bom dia para você que está trabalhando ou descansando, para quem está na feira comprando ou vendendo seus produtos. Bom dia! Bom dia também para você que nos acompanha pela internet e para você que está viajando dentro do carro, trabalhando. Bom dia! Bom dia, ouvintes das cidades vizinhas a Paracatu. Bom dia, Sandro Mundim. No programa de hoje, o César de Castro, analista da MB Agro, que esteve aqui no mês passado no Seminário do Agronegócio, realizado pelo Sebrae, inicia sua participação como colaborador do Paracatu Rural. É isso mesmo, com sua análise sobre o mercado de carne, mercado de leite, para que você, produtor rural de Paracatu e de toda a região, possa tomar melhor suas decisões. Seja bem-vindo, César. Olá, muito bom dia, meus amigos do Noroeste Mineiro, do programa Paracatu Rural. Aqui é o César de Castro Alves quem fala. Eu fui convidado para participar do programa Paracatu Rural, eventualmente, colocando a nossa opinião. Eu sou analista de mercado aqui da MB Agro Consultoria de São Paulo e eu sou responsável pelas análises de boi e de leite. Então, eventualmente, eu vou colocar um comentário aqui para vocês, tentar dividir com o produtor o que nós estamos enxergando desses mercados e tentar ajudá-los a tomar as melhores decisões. Obrigado pelo convite do programa Paracatu Rural e espero ser bastante objetivo e levar a informação da maneira fria e sem emoção e sem viés diretamente para o produtor rural. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os brasileiros estão consumindo mais carne de porco e menos carne bovina. O abate de suínos atingiu seu melhor segundo trimestre desde o início da série histórica em 1997, com 10,62 milhões de cabeças entre abril e junho deste ano. O de bovinos, por sua vez, caiu 3,7% em relação ao mesmo período de 2016 e o de frangos recuou 4,5% na mesma comparação. César de Castro fala um pouco mais sobre o mercado de carne bovina e também ressalta a importância da recuperação da empresa JBS para o mercado de carnes, por ser a principal compradora no Brasil. O mercado de boi gordo, a gente teve uns últimos dias aí um pouco de alterações, né? O que eu percebo é que os preços eles vinham subindo, né? Se recuperando do boi gordo e eles deixaram de subir, começaram até a inflexionar, cair em algumas regiões. Acho que tem algumas particularidades nesse contexto. Tem chamado mais atenção, primeiramente, a falta de gado, né? Pronto, é comum nessa época do ano. Normalmente se tem, por conta da seca, uma redução muito expressiva na oferta de gado. E isso não está sendo diferente esse ano. A gente observa muitas das regiões a seca nesse momento bastante forte, o que reduz bastante a oferta de gado. Paralelamente a isso, foi uma surpresa muito grande desde julho e agosto as exportações de carne bovina extremamente fortes, a despeito de um ano bastante complicado em termos de exportações, por conta desde a Operação Carne Fraca, depois delação. A gente teve que se explicar bastante para os compradores internacionais esse ano, em função de toda a divulgação de notícias negativas aí do sistema de fiscalização, corrupção e tudo isso que a gente assistiu no primeiro semestre. E apesar disso tudo, o mês de julho e agosto e a parcial de setembro está excepcional os volumes de exportação. Então, muita exportação com pouca oferta de gado. Isso puxou muito os preços do boi desde julho, quando a gente estava num período bastante deprimido em função da incerteza envolvendo a empresa líder, que é a JBS. Ela, depois de todas as multas, né, e os ajustes que a empresa está tendo que fazer para se adaptar a esse momento, certamente, por serem muito dependentes de crédito, isso influencia muito. E nos preocupa bastante o futuro da JBS, porque ela é responsável por em torno de 25% do abate de gado no Brasil e em algumas regiões é 100%, é a única opção do produtor. Então, a manutenção do ritmo de compras da empresa normal é muito importante, é absolutamente fundamental para o bom funcionamento da pecuária. Eu acredito que
tem muita coisa ainda para acontecer em relação à empresa, é imponderável o que vai virar a operação de bovinos, dado que essas semanas nós tivemos a novidade dos dois principais controladores presos e a empresa deve estar se organizando, e ontem chamou bastante a atenção do mercado que ela ficou fora das compras. Não está claro ainda se o fato dela ter ficado fora, o que é bastante negativo, pois os preços caem e as empresas seguidoras também tomam a mesma postura, se isso tem a ver diretamente com a prisão dos controladores. Isso não está claro. Pode ser que seja um ajuste de mercado, mas essa situação obviamente tende a se normalizar se não tiver relação com a prisão dos controladores. Então eu acho que é cedo para especular em cima disso, mas é bem preocupante o fato de a JBS não estar com um panorama futuro muito previsível, o que deixa o pecuarista um pouco receoso. Então essa questão é imponderável, nós temos que acompanhar, tudo pode acontecer e o produtor tem que torcer para que a empresa continue operando normalmente o seu ritmo de compras, para que a arroba tenha sustentação. Com o objetivo de reforçar as relações comerciais entre Brasil e Irã, ampliando oportunidades de exportação da carne bovina brasileira e atraindo investimentos iranianos para a pecuária nacional, a ABEC, Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne, integrou uma comitiva oficial e participou de um evento realizado em Teherã na noite de terça-feira, dia 12 de setembro. A ação reuniu mais de 250 pessoas, entre elas autoridades governamentais dos dois países, como o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak, o embaixador do Brasil no Irã, Rodrigo de Azevedo Santos, e o vice-ministro da Indústria, Minas e Comércio e presidente da Organização da Promoção do Comércio do Irã. Também estiveram no evento investidores estrangeiros e produtores brasileiros. A programação da comitiva brasileira no Irã também contou com uma rodada de negócios com a participação de representantes brasileiros do setor agropecuário, que apresentaram seus portfólios de produtos e projetos para a captação de investimentos a potenciais compradores e investidores iranianos. Sobre as exportações, César de Castro afirma que este final de ano deverá permanecer bem aquecido. Ele também fala sobre o descarte de vacas. Provavelmente nós vamos ter um final de ano bastante aquecido em termos de exportação, os números recentes são muito positivos, a gente acredita que isso deve continuar firme, então precisa ter disponibilidade de compradores para fazer frente a essa demanda. Final do ano também a gente tem a demanda interna que se aquece um pouco, isso é bem relevante, ajuda a dar sustentação para os preços. Outra coisa bem interessante que saiu essa semana foram os dados do IBGE, dos abates oficiais, os abates com inspeção federal, e esses dados mostraram que, como a gente já esperava, os produtores estão reagindo, o produtor, principalmente o produtor de bezerro, o criador, está reagindo à redução da margem da cria, a queda do preço do bezerro gradativamente, que vem acontecendo desde o ano passado, retrasado, e essa redução da margem da cria aperta o produtor e ele acaba descartando a vaca. Esse movimento de maior descarte de vacas está ganhando força desde o ano passado e os dados do primeiro semestre reforçam isso, ou seja, nós tivemos aí em torno de 15 milhões de cabeças abatidas até junho, o que significa uma queda de 1% sobre o ano passado. Teve um mês de abril, por exemplo, foi bastante crítico, chegou a cair quase 20%, e por conta da operação carne fraca, aquele período que as empresas, os frigoríficos ficaram bastante fora das compras, e depois isso melhorou um pouco. Então, na média do primeiro semestre, 15 milhões de cabeças abatidas significou uma queda de 1%. Só que nesse cômputo, os bois, o abate de bovinos machos caiu 5% e o de vacas subiu 6%. Então, apesar de ter caído só 1%, a distribuição, a composição foi bem diferente, ou seja, com bem menos bois sendo abatido e bem mais vacas sendo abatido. Consequência disso futura é que mais lá na frente, nos próximos anos, a oferta de bezerro tende a reduzir. Isso não vai acontecer agora, é um fluxo, é um movimento lento do ciclo pecuário, mas deve acontecer mais adiante nos próximos anos. Antes disso, a gente deve assistir, por conta da retenção de vacas que ocorreu nos últimos anos, um aumento da oferta de bezerros, o que já está acontecendo, que está reduzindo o preço do bezerro em relação ao do boi, e isso tende a colocar, nesse primeiro momento, mais oferta de gado pronto nos próximos anos, ou seja, no futuro mais curto, primeiro a oferta de gado gordo cresce e mais lá na frente depois vem a recuperação da produção de bezerros. Então esse é um movimento mais ou menos esperado, que é cíclico e que tem, vamos dizer assim, bastante importância, porque é um dos dados mais importantes da pecuária, então acho que é bem importante isso.
Sacudidos pelos preços aviltantes pagos pelos laticínios brasileiros e pela perda de importantes fatias do mercado interno a cada dia que passa, representantes do setor da pecuária leiteira estiveram com representantes do governo Temer, especialmente com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, na última terça-feira, dia 12 de setembro. O grupo foi pedir ao governo federal para adquirir, em caráter emergencial, 50 mil toneladas de leite em pó e 400 milhões de litros de leite longa-vida brasileiros. O objetivo é enxugar os estoques em alta, mesmo na entre-safra, devido à redução do consumo das famílias, com o desemprego elevado. Mesmo acompanhados por representantes da bancada ruralista no Congresso Nacional, os leiteiros saíram desanimados com a confirmação de que não há dinheiro nos cofres públicos para comprar o leite e distribuí-lo às escolas e às populações em situação de déficit alimentar. Na opinião de César de Castro, a melhor solução mesmo para o aquecimento do mercado de leite no país é o incentivo ao aumento do consumo, principalmente do produto nacional. Bem nítido, né? É um enfraquecimento dos preços pagos ao produtor. Isso já vem acontecendo há alguns meses. O que justifica isso fundamentalmente é uma velocidade de recuperação da produção muito forte, ao mesmo tempo em que a demanda interna por produtos lácteos segue muito fraca. Então, é um cenário de reação do produtor de leite em função do excelente preço do milho, né? A relação de troca de leite por milho está extremamente favorável para o produtor de leite, e isso faz com que a captação cresça de uma maneira quase generalizada no Brasil. Essa mesma pesquisa do IBGE que foi divulgada ontem, que saem os abates, ela também traz os dados da produção, da captação de leite. E eles mostraram que, em média, no primeiro semestre até junho, a captação de leite no Brasil cresceu 4%, sendo que no último mês de junho, cresceu 10%, ou seja, ela vem crescendo gradativamente mês após mês acima do ano passado. Lembrando que até o começo do ano ela estava praticamente contida, muito ainda retraída, e isso, à medida que o preço do milho foi caindo, a captação de leite começou a reagir. Então, apesar desse crescimento de 4% no primeiro semestre, Minas Gerais é o único estado que teve queda de produção de 4% também, enquanto que outros, São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, todos cresceram, com destaque para São Paulo e Bahia com 14% de alta e Goiás com 10%. Apesar de Minas Gerais estar captando e produzindo menos leite nesse primeiro semestre, outros estados estão produzindo muito fortemente, o que faz com que na média Brasil você tenha esse crescimento relativamente forte. Então o leite, provavelmente os preços devem continuar cedendo na medida que a captação está reagindo e a demanda ainda não está forte. Lembrando que no último trimestre do ano, de outubro a dezembro, em geral se tem 1/3 da oferta de leite produzida nesse período. Então, provavelmente, assim que as chuvas retornarem, nós vamos ter uma safra de leite crescendo ainda mais. Vai ser importante o produtor de leite não acelerar demais a produção, mesmo com o milho bastante atraente, para que não desequilibre esse mercado. Lembrando que o preço do leite ele já vem caindo e os custos cederam de ração, mas a margem do produtor ela vem fechando. Então, se o preço do leite cair muito mais, a margem vai apertar muito mais. Então é importante que não tenha um exagero de produção nesse momento. Eu acho que essa é a mensagem principal para o leite, porque nos preocupa a questão de demanda. Apesar da economia estar se recuperando e o Brasil está caminhando para um próximo ano e quem sabe um 2019, depois das eleições, muito melhor, nós acreditamos que tem espaço para a gente ter uma melhora muito significativa na economia brasileira, o que vai dar força para o consumidor, mas até lá nós ainda temos uma recuperação lenta, então isso complica o ritmo de demanda interna, e o que faz com que a produção de leite não possa subir exageradamente, sob a consequência de pressionar muito o produtor de leite. Então é isso, meus amigos, eu fico bastante feliz então em trazer o comentário aqui para o produtor de Paracatu e região. Espero falar com vocês em breve e um grande abraço. Nós que agradecemos a participação do César de Castro, analista da MB Agro, aqui no Paracatu Rural. E nós esperamos a sua volta, tá bom, César? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?